Shalom, pessoal. Shalom a todos. Para mais uma continuação desse ensino, né? Vamos dar continuidade hoje a partir do livro de 1 Reis, né? Onde nós na verdade temos um engatar de dois livros, né? Na verdade, os 4 livros seriam um só, né? 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis e 2 Reis. Então você vai ver que nós vamos ter uma continuidade na história. O final do livro de 2 Samuel é quando Davi já está bem velhinho, né? Ele tem a necessidade de uma jovem que o esquente, né? Isso é muito interessante porque lembra que nós temos que pensar sempre de uma forma não imoral, mas amoral, né? Se a gente pensa na nossa fé sempre de uma forma moral, né? O tempo todo a gente não consegue remover o ensino por trás do texto, né? E a mentalidade superior que o Senhor quer que a gente tenha, né? De forma que a gente possa olhar para esta mulher, né? Davi necessita de uma igreja nova, necessita de uma novidade, né? Necessita de algo fresco, né? Na sua espiritualidade, né? Algo que o esquente nos seus últimos dias, né? Lembra que tudo isso é sombra e figura das coisas que haveriam de vir, né? E nesse interim está acontecendo uma briga pela sucessão, né? O filho mais velho de Davi, Adonias, está se autoproclamando rei, né? Ele pega Joabe, o general do exército de Davi, né? Pega Abiatar, um dos sacerdotes, né? E ele começa a formar seu próprio conselho, ele começa a estabelecer o seu próprio reinado, né? Convida bastante gente e vai convida os anciãos, pessoas influentes, e vai se autoproclamar rei. Nesse tempo Batseba, ouvindo isso, vai conversar com Davi e fala: você não prometeu que o seu filho Salomão, nosso filho Salomão, ele seria o sucessor do trono, né? E ela combina com o profeta, os dois falam a mesma coisa e Davi diz: é isso, né? Salomão reitera, na verdade, a sua palavra. Ele diz: Salomão é aquele que vai dar continuidade, né? Então Salomão é ungido rei, né? E começa a fazer uma limpa nas posições de autoridade, né? Então ele começa a tirar tudo aquilo, cara, que já estava viciado naquele reinado, no reinado do seu pai, como Joabe, por exemplo, né? Um general, cara, que o tempo todo fez coisas, cara, que não estavam de acordo com o pensamento de Davi, né? Então, Davi, no seu leito de morte, nos seus últimos conselhos para Salomão, ele diz: cara, o Joabe, cara, não pode viver, né? Porque ele sabia que a continuidade do trono e do reinado, né? Daquele reinado legítimo no Senhor, né? Estaria sempre ameaçado, né? E ele diz: cara, cuidado com Joabe, não deixe Joabe viver, né? Então, cuidado
com o Simei, cuidado com o... Né? Ele vai dizendo várias coisas que ele tem que tomar cuidado. Ele diz, olha, eu prometi que esse cara que eu não mataria, né? Mas você não, né? Não deixe ele viver. Então, isso novamente, né? Se nós pensarmos de uma forma moral apenas, está dizendo, vamos pensar, Davi dizendo assim, você vai ter que matar alguém, né? Você vai assumir o trono e você vai assumir o trono fazendo uma limpa e matando pessoas, né? Que estiveram com Davi, que estiveram comigo, enquanto eu reinei, elas estavam comigo. Agora que você vai entrar, você tem que fazer uma limpa e tem que matar pessoas. Lembremos que nós estamos falando de um tempo em que essas guerras eram normais e havia muita traição, muito assassinato, muitas coisas, e Davi, eles, de alguma forma, ele tinha um algo assim, eu sei que esse reinado vai estar ameaçado, e esse reinado, ele não é um reinado para minha família apenas, não é uma coisa de sangue, ele é a perpetuação do reino de Deus na terra. Lembre-se que o pano de fundo, eles sempre estavam, eles tinham um pensamento sobre si, e tem até hoje, né? Talvez não tão forte como era antes, mas muitos ainda têm, milhares de judeus carregam isso, né? Ainda que muitos já estão totalmente secularizados, muitos têm uma identidade tão forte com relação à sua espiritualidade, com relação à sua identidade, o seu chamado em Deus, que é impressionante. Eles entram em qualquer batalha, eles fazem o que tem que fazer para perpetuar, né, aquilo que acreditam que ser o plano e a promessa de Deus sobre a vida deles, né? Então, Salomão, ele é confirmado rei, isso vai acontecer em 3030, ok? Eu estou colocando isso aqui para o lado de baixo, agora, né? Você já vai entender o porquê, né? Então, em 3030, Davi aqui cerca de 2990, né? 40 anos depois, Salomão, em 3030, está assumindo o reinado, né? Então vamos colocar aqui em roxo, né, a continuação desse reinado como sendo né? Vamos colocar aqui uma estrelinha de Davi aqui, que não é a estrelinha de Davi, nunca foi, mas se tornou esse símbolo, né? Então para a gente perceber essa linhagem aqui, né? A continuação de uma linhagem, né, messiânica, né? Uma linhagem messiânica, ok? E o reinado aqui de Judá, né? Então é a continuação do reinado, né? Então Salomão, ele vai ser conhecido daí como o rei sábio, né? Então e essa sabedoria vai ser algo realmente extraordinário, vai ser algo violentamente grande, vai ser algo indiscutivelmente grande, vai ser conhecido em todo o mundo da época, né? Tudo por onde passavam se carregavam, e isso aconteceu de uma forma muito rápida, né? E o Senhor mesmo é surpreendente como o Senhor recebe essa oração de Salomão, dizendo: eu sou apenas um rapaz, né? E vou governar um povo tão grandioso, tão numeroso, né? E ele tem esse temor, ele tem essa coisa de saber que em Deus, né, aquele povo carrega algo. Então é um tipo de temor que não se vê frequentemente. E ele ora por sabedoria. E é impressionante como, para governar o povo, né, ele ora por sabedoria. E o Senhor diz que porque você não pediu riquezas, nem mulheres, nem
eu darei para você a sabedoria e ainda te darei todas as demais coisas, riquezas incontáveis. Então, ele fez uma oração que me parece extremamente alinhada com o Senhor, né? Ele ora por sabedoria, por entendimento, né? Pela maneira correta de agir em cada situação, para julgar o povo de forma correta. E isso é muito interessante, porque isso faz parte de uma necessidade real. Lembra que nós temos falado aqui sobre realeza, temos falado sobre um sacerdócio real, né? Essas duas, né? O Melquisedeque, a ordem de Melquisedeque, que contém essas duas características. Ele é um rei sacerdote, né? E a importância dessas duas coisas estarem reunidas na vida de uma pessoa, né? Em Deus. O sacerdócio, o serviço, né? O ministrar da parte de Deus aos homens, dos homens a Deus, né? E a realeza, a nobreza, o praticar a justiça, o saber julgar, né? Porque alguém poderia dizer, não, mas está escrito, não julgueis para não ser julgados. Não, ao mesmo tempo, tem um tipo de julgamento que não é para acontecer, né? Tem um tipo de julgamento, cara, que ele é um julgamento maligno mesmo, ele é um julgamento de já levar uma pessoa à condenação. Mas Paulo diz algo muito interessante, que nós devemos saber julgar. Ele diz que vocês estão levando as pessoas, né? Vocês estão levando irmão contra irmão, não é? Estão levando as pessoas nos tribunais. Não são eles que jogam vocês para os leões, né? Não há anciãos entre vós que possa julgar esta causa? Né? Não há anciãos entre vós? E essa pergunta é interessante, porque onde estão os anciãos? Né? Aonde foi que perdemos, né? Os anciãos, né? A sabedoria, aonde as cãs deixaram, né? Aonde as cãs brancas, as barbas brancas, né? Deixaram de ter o seu valor, né? Porque nós vemos hoje os velhos, eles são pessoas irritadiças, sem sabedoria, né? Essas crianças, não sei o quê, porque essa coisa, porque, cara, tipo, sabe, não tem mais aquela pessoa que você possa procurar e ela ter uma palavra de sabedoria, e ela ter uma palavra de conhecimento, e ela ter, aí se formos entrar na questão da espiritualidade, mais difícil ainda. Aonde estão aqueles líderes, aqueles pastores, aqueles mestres, aqueles homens e mulheres de Deus, cara, com 50, 60, 80 anos, né, de uma vida no Senhor, né, que ministrem, que tenham algo assim, uma experiência gigantesca de vida, né? Isso Paulo vai dizer para que o líder não seja neófito, para que o presbítero não seja neófito, né? Porque não tem a experiência da vida, não tem a experiência com Deus. Isso é uma regra rígida? Não, porque ele também fala para Timóteo, ele diz assim, ninguém despreze a tua mocidade, né? Mas nós vamos ver que em Deus, pessoas que são criadas em Deus, pessoas que crescem em Deus, aí sim o jovem vai ser às vezes mais sábio do que o velho na sociedade. O jovem em Deus, um jovem em Deus, com temor a Deus, que vive suas experiências em Deus, vai ser mais velho espiritualmente, né? Por isso Moshe vai dizer
né, no Salmo 90, ele vai dizer: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Né? Então, ensina-nos a contar os nossos dias. Quantos anos você tem espiritualmente? Né? 2, 3, 70? Difícil, né? Tem pessoas que talvez não... Muito difícil que alguém tenha 70 anos espiritualmente. Né? Poucos se tornaram tão rápidos em aceitar as coisas do Senhor, aceitar os tratamentos, a se deixarem ser trabalhados por Deus. Né? Então, ensina-me a contar os meus dias. Obviamente que ele não estava falando dos dias, porque isso é fácil de calcular, os dias normais. Né? Isso é fácil. Ele está querendo saber quais são os dias, que idade eu tenho espiritualmente, o quanto eu já andei com o Senhor, né? O quanto eu caminhei com Deus. Né? Então, Salomão, Shlomo, né? Shlomo, né? Escreve aqui. Shlomo, né? Vem da raiz da palavra shalom, né? Ele é um shalonado, né? E é interessante que ele entra nesse lugar mesmo, né? Porque o reino, ele já tem que fazer essa limpa, ele tem que matar o seu irmão Adonias, né? Ele mata Joabe, ele mata o Simei, que tinha amaldiçoado Davi, e ele vai limpando o reino e ele assenta em um lugar. E quando ele assenta nesse lugar, o reino expande. Né? As suas fronteiras nunca foram tão grandes. Israel nunca foi tão grande. Houve paz, houve shalom em todo o reino. Né? Houve shalom. Então, enquanto Davi era um rei guerreiro, Shlomo é um rei administrador e sábio. Ele se assenta em um lugar e ali ele faz os negócios acontecerem. Né? E ele faz alianças, ele constrói, ele consegue fazer com que tudo simplesmente prospera. Né? De uma forma gigantesca. Né? E aí chega um momento no capítulo 6 em que ele diz que ele começa a construir o templo. Aquilo que o Senhor tinha dito para Davi que não seria Davi que iria construir, mas seria Salomão. Né? Seria o filho de Davi que iria construir. Então essa ideia de que Davi como um patriarca, como um apóstolo mesmo, como o pai, né? Isso é muito interessante porque até na própria genealogia de Yeshua, né? Filho de Davi, filho de Abraão, né? Então nós temos essas duas figuras de Davi e de Avram, né? Como essas figuras paternas e depois nós temos as figuras do filho, né? Tanto Isaac, né? Quanto Shlomo, né? Que são as figuras do filho e são símbolos da construção do reino eterno. Né? Então Israel chega na sua, né, uma magnitude gigantesco. Né? É algo, assim, todos que vêm ficam abismados, né? com a grandeza. Né? A prata não se dava mais valor. Né? No palácio não tinha um talher que fosse de prata, tudo era de ouro, tudo, absolutamente tudo. Era tão grande que não se fazia conta da prata. Né? Então, e na construção do templo, aí nós vamos ver absurdamente, um gasto absurdo. Era algo assim magnífico, né? Algo com o que havia de melhor.
né? A madeira, os cedros do Líbano, né? As pedras sendo talhadas fora na pedreira, né? Não se havia barulho de martelo ou de cinzel no lugar da construção do templo, do levantamento do templo. As pedras já vinham prontas. Então, imagina o cálculo, né? E a grandeza, porque eram pedras imensas, são pedras imensas até hoje. Quando você chega do lado daquelas pedras e diz, olha o tamanho dessa pedra, como é que esses caras carregaram isso, né? E como é que entalharam de uma forma tão perfeita, né? Tudo encaixado, né? E não se ouvia barulho de martelo e nem de cinzel. Por quê? Porque as pedras, elas são talhadas fora. Pega isso, né? A pedra é talhada fora, não ali. Ela é colocada, né? Nós, como pedras vivas, nós somos encaixados no lugar. Muitos dizem, não, porque a igreja é feita de pedras, cara, e pedra é tudo torto, daí vai se encaixando, daí vai se quebrando e vai... Não sei qual igreja é essa, porque no templo do meu pai, esse templo, as pedras elas são preparadas fora, né? Nós estamos falando de um funcionamento. Nós estamos falando de um funcionamento. Nós falamos de um funcionamento, cara, nós estamos falando de algo, cara, você não põe as peças no motor, encaixa e sai andando para ver que, depois que elas começarem a agir. Não tem essa, cara. Tipo, as coisas elas têm que funcionar redondinho. Essa ideia de que tá tudo torto, que tá beleza, cara, é a ideia uma das ideias mais absurdas. Nós estamos falando da igreja. Não estamos falando de reunião de gente, né? De crente, de um monte de coisa, de gente que faz o que quer da vida. Nós estamos falando daqueles que são testemunhas. Daqueles, cara, que testemunham todos os dias. Eles são testemunhas, eles veem o Cristo, eles falam com Ele, eles vivem a vida dele, né? Nós estamos falando de um funcionamento. Muitos são chamados, né? Poucos são escolhidos. É um funcionamento. Pro funcionamento, tem alguns que se acertam com o caminho estreito, né? E vão sendo talhados para estarem encaixados, cara. Não tem essa. Não, agora vai cair a parede porque colocaram uma pedra ali que não fazia parte, né? Não existe isso, né? Não existe isso. Tem um trabalhar, né? E quem está sendo trabalhado é porque está permitindo, glória a Deus, bom demais, né? Mas chega um dia em que vai estar encaixado. E aí sim, aí é bom, aí dá bom, aí é o funcionamento, aí tem entendimento, aí tem estrutura, aí está firmado, está consolidado em algo para funcionar. Não é vacilante, ir para cima e para baixo, cara. Então, se ainda está assim é porque não chegou no lugar, né? Então, era algo muito grande, muito grande. Se no tabernáculo tinha uma menorá de ouro batido, de ouro, né, ouro maciço, no templo de Salomão tinham 10, né? O mar era uma coisa absurda, 5 metros, cara, com 12 bois de bronze embaixo para sustentar né, o mar, né, a bacia, né? As bacias da lavagem tinham 10, né? Então tudo era muito grande, o tempo todo, tudo o chão, todas as coisas eram folhadas a ouro, né? Lustrado, né? Então era algo maravilhoso, né? E de uma riqueza violenta, tudo trabalhado por artífices. Já era lá no tabernáculo de Moisés, né?
por artífices que o Senhor disse, colocarei do meu espírito em Bezaleel, né? Aquele que está à sombra de El, né? Ele vai enxergar a minha sombra, ele vai entender o que essa sombra é, ele vai entender o que é essa, ele vai ver, né? E vai ser alguém que vai esculpir, que vai fazer certo, que vai fazer perfeito, né? Porque tinha que simbolizar algo que Moisés viu no monte, né? Então, Salomão vai fazer isso e vai aumentar isso tremendamente, né? Nós não temos ideia da grandeza disso tudo, né? Então, no capítulo 10, nós vamos ter a visita da rainha de Sabá. E ali chega a plenitude do reino, né? Em tudo. Ali o templo já está construído, tudo. E a visita da rainha de Sabá ela é o texto que vai que vai fechar essa ideia de que os de fora, né? O mundo está vendo, a sabedoria chegou até os confins, né, da terra. Ela viajou, ela foi muito longe. E ouvimos falar, e quando eu vim e vi, não era nem 10% do que tinham me falado. Era muito maior, né? Então, chegou na sua plenitude, né? Aí nós temos o capítulo 11, coincidentemente, né? Lembra que 11 o número 11 é confusão. É aquilo que está não chega no governo, né? Não chegou no governo, né? 10 é estabelecimento, 11 é confusão, 12 seria o governo. Ainda não chegou naquele lugar. Coincidentemente, nesse capítulo 11, né, é o capítulo que vai falar das muitas mulheres de Salomão e da sua consequente idolatria. Diz que ele tinha, né, 700 mulheres, 300 concubinas, né? E isso tudo chegou um momento em que ele tinha casado, feito aliança com vários povos ao redor, tinha essa shalom, essa paz, né, com todos os povos ao redor. Ela teve um custo, né? Salomão casou com as filhas de reis do faraó, né? E essas mulheres todas vinham de povos pagãos. O Senhor tinha dito, cara, você não vai casar com as mulheres de outros povos, né? Você não vai acumular cavalos. Salomão tinha milhares de cavalos, né? Tinha estrebarias espalhadas pelo país, né? Nem carros, nem cavalos. Ele tinha carros, ele tinha cavalos. Mas até enquanto ele estava tudo bem, cara, o Senhor não falou nada. Até que chegou um momento em que uma das mulheres disse, cara, ele perguntou, por que você está triste? E ela disse, porque eu estou longe de casa e aqui, se eu pelo menos tivesse um altarzinho para me lembrar do Deus do meu pai, né, e da minha família, e ali poder, né, oferecer a minha devoção, né, para me lembrar um pouco da minha casa. E Salomão constrói um pequeno santuário. E aí ele começa a fez para uma mulher, né, mas começa a fazer para todas. E ele, né, olha o que diz o texto, 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. Ora, o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e etéias. Das nações de que o Senhor dissera aos filhos de Israel, não ireis para elas, nem elas virão para vós. De outra maneira perverterão o vosso coração para seguirdes os seus deuses. A esta se apegou Salomão, levado pelo amor. Então o Senhor tinha falado que não era para fazer isso. Por quê? Para que o vosso coração não
para o vosso coração não seguirdes os seus deuses. Né? Versículo 3. Tinha ele 700 mulheres princesas e 300 concubinas, e suas mulheres lhe perverteram o coração. Pensa, né? Se uma mente é algo, cara, que nós temos que ter, pensa quanto para a nossa espiritualidade quando nós temos muitos governos na nossa cabeça. Quando a nossa mente tem muitas falas, muitos pensamentos, né? Hoje você fala muito em TDAH e enfim, hiper, não sei o quê, enfim, síndrome do pensamento acelerado, né? Não é fácil, é muita informação, é muita coisa, mas o Senhor, ele pensa uma coisa só. Ele tem uma coisa só, porque Deus é um, né? Então, ele tem um plano, né? E todas as coisas estão concorrendo para este plano, né? Nós temos muitas coisas. Tem o eu esportista, tem o eu político, tem o eu espiritual, tem o eu marido, tem o eu esposa, tem o eu filho, tem o eu filha, tem o eu empregado, tem o eu patrão, cara, tudo quer governar. Todos esses eus querem estar no governo. Por isso que aqui só pode haver um no governo. Não é o meu eu. Né? Porque Paulo vai dizer, não importa qual deles que seja, Paulo vai dizer assim, já não eu mais vivo, mas o Mashiach vive em mim. Né? E essa fé que eu vivo pela fé no Filho de Deus. Né? Então, já não eu mais vivo, esse é o lugar. Este é o lugar. Esse homem não, ele começou a ter, ele realizou tudo, ele terminou o templo, né? A impressão, assim como Noé, né? Chegou, ficou 120 anos construindo a arca, teve o dilúvio, passaram um ano dentro da arca, mais de um ano dentro da arca, né? Quando saem, tipo, começam a viver as realidades de uma nova criação, né? E de repente passa um tempo, né? Acabou, o propósito já não estava mais lá. Acabou, já tinha se cumprido o propósito. Aí diz que Noé plantou uma vinha, tomou um vinho, se embebedou, ficou nu, deu ruim, né? Deu ruim, né? Então, Salomão aqui estava embriagado. Muitas mulheres, muitas mulheres. E ele começa a perverter, e elas perverteram o coração dele. Versículo 4. Pois sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o foro de Davi, seu pai. Como completar essa carreira? Como chegar ao final, né? Como chegar aqui ao final sábio, né? Davi não fez, né? Cara, comparado com Salomão, Davi, né? Davi foi um guerreiro, ele estabeleceu, ele livrou eles dos filisteus, ele acumulou as riquezas que construíram o reino, mas o que mais importante que ele tinha um coração para Deus. Né? A gente fala assim, porque o meu coração é da minha esposa, porque o meu coração é do meu esposo, porque o meu coração, nosso coração tem que ser de Jesus, de Yeshua. Nosso coração tem que ser do nosso Pai. Porque se o meu coração for do meu Pai, ele estará ligado ao coração, eu estarei ligado à minha esposa, eu estarei ligado aos meus filhos, eu estarei ligado aos meus pais, eu estarei ligado em fazer e amar e vivenciar. Né? Agora, se meu coração está em qualquer coisa que não é o Senhor, né? Não importa o que seja, vai dar ruim, mais cedo ou mais tarde. Então, assim, né? E Davi aqui é a referência, né?
já não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como fora o de Davi, seu pai. Davi se torna um padrão, né? 5. Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios. Cara, uma das piores de todos, cara, da base, do panteão idólatra, né? A Milcom, abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir como fizera Davi seu pai. Nesse tempo, edificou Salomão um alto a Quemos, sempre nos lugares altos, né? Um altar no alto a Quemos, né? Abominação dos moabitas, sobre o monte que está diante de Jerusalém. E a Moloque, abominação dos amonitas. Então aqui nós temos algo interessante, porque esse monte que está diante de Jerusalém é o Monte das Oliveiras, né? Nesse monte, né, ele tem 4 picos. 2 desses picos, cara, se tornaram abomináveis, porque foram levantados altares sobre esses lugares, né? Então a Quemos e a Moloque. Então Quemos e Moloque tiveram. Moloque é aquele que, né, que tinha o seu ventre, uma estátua gigantesca, cara, com um ventre, né? E uma fornalha onde se queimavam as crianças. Faziam só seus filhos passarem pelo fogo, né? Então, 2 desses picos no Monte das Oliveiras foram contaminados, né? Para mim, minha interpretação é que por isso, cara, que o Senhor dividirá esse monte em 2, né? Por isso ele vai dividir esse monte em 2. 2 dos picos são santos, 2 dos picos foram contaminados, né? Então, sempre temos essa versão, como Josué fica em frente ao monte Gerizim e o monte Ebal, com Shiquem, a cidade de Shiquem, hoje a cidade de Nablus, né? E ali ele repete, ele faz o deuteronômio, né? A repetição da lei, né? E separa o povo, metade na frente do monte Ebal, metade na frente do monte Gerizim, né? Esses montes aonde a mulher samaritana morava ali em Shiquem, e ela disse: sobre esse monte está o altar aqui onde nossos pais adoram a Deus, né? Então sempre tem essa ideia de 2 montes, né? Hebreus capítulo 12, o monte Sinai na Arábia e o monte Sião, né? Um simbolizando a lei e outro simbolizando o Espírito, né? O novo nascimento, né? Um é o monte da condenação, o outro é o monte da salvação, né? Então, toda essa simbologia que está continuamente, né? Então, Salomão, de frente para Jerusalém, ele levanta altares. Imagina aquelas procissões agora, né? A idolatria entrou, abriu a porta, o rei abriu a porta, ofereceu incenso um dia, um pequeno incenso, e aquilo ali acabou. Ele se tornou um adorador de ídolos. A sua sabedoria não foi o suficiente para mantê-lo nos caminhos do Senhor. Ele teve a sabedoria, mas ele não teve o temor, né? Então, que é o que acontece com muitos, né? Quando tem o dinheiro, né? Putz, tanta coisa aí que como tantos, você deve lembrar de muitos aí, né? Você está aí, se eu começar a falar de quantos líderes que começaram tão bem, né? E hoje é só dinheiro, hoje é só fama, hoje é só... Cara, hoje os caras se deleitam em brigar na internet, cara, por causa de teologia, né? Porque fulano, porque esse aqui é um herege, porque esse aqui é não sei o quê. Cara, tipo, é terrível. E assim fez para todas as suas mulheres estrangeiras. Fez para todas. Fez para uma, fez para todas, né? As quais queimavam incenso e ofereciam sacrifício a seus deuses.
pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, porquanto o seu coração se desviara do Senhor, Deus de Israel, o qual 2 vezes lhe aparecera. Lhe ordenara expressamente que não seguisse a outros deuses. Ele, porém, não guardou o que o Senhor lhe ordenara. Disse, pois, o Senhor a Salomão, porquanto houve isto em ti, que não guardaste o meu pacto e os meus estatutos que te ordenei, certamente rasgarei de ti esse reino e o darei ao teu servo. Contudo, não o farei nos teus dias, por amor de Davi teu pai. Da mão do teu filho o resgatarei. O rasgarei, né? Contudo, não o farei nos teus dias. Então o Senhor está dizendo aqui, vou rasgar o reino, né? E darei ao teu servo. Mas não totalmente, né? Contudo, não o farei nos teus dias. Versículo 12. Por amor de Davi teu pai, da mão de teu filho o rasgarei. Quer dizer, não vai ser no tempo de Salomão, vai ser quando Roboão, o seu filho, Salomão morrer, Roboão entrou, o reino será rasgado. Todavia não rasgarei o reino todo, mas uma tribo darei a teu filho, por amor de meu servo Davi, e por amor de Jerusalém que escolhi. Então, você lembra que Jerusalém fica ali no território de Benjamim. Então, não é em Judá. Ele fica bem. Judá a parte noroeste de Judá fica Benjamim. Ali ficava Jerusalém, logo no comecinho. Né? Então, 2 tribos, essas 2 tribos do sul. Por isso eu coloquei Salomão aqui no sul. Porque agora nós vamos ter um reinado aqui no sul e um reinado às 10 tribos do norte. Né? Então, isso foi a previsão do profeta Aías sobre a divisão do reino. Né? Versículo 29. Estamos em 1 Reis 11, 29. E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, Jeroboão é o servo de Davi, né? de Shlomo, de Salomão, né? Estava trabalhando no templo. É esse servo que vai assumir o reino do norte, né? As 10 tribos do norte. E sucedeu naquele tempo que, saindo Jeroboão de Jerusalém, o profeta Aías, o silonita, o encontrou no caminho. Este se tinha vestido de uma capa nova, e os 2 estavam sós no campo. Então Aías pegou a capa que tinha sobre si e a rasgou em 12 pedaços. E disse a Jeroboão, toma esses 10 pedaços, porque assim diz o Senhor Deus de Israel, eis que rasgarei o reino da mão de Salomão, e a ti darei 10 tribos. Ele, porém, terá uma tribo, por amor de Davi meu servo, e por amor de Jerusalém, a cidade que escolhi, dentre todas as tribos de Israel. Né? Então essa tribo aqui, nesse tempo, Benjamim já estava como que absorvida por Judá. Né? Então, a cidade que... Então, por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Porque me deixaram e se encurvaram a Astarote, deusa dos Sidônios, a Quemos, deus dos Moabitas, a Milcom, deus dos Amonitas, e não andaram pelos meus caminhos para fazerem o que parece reto aos meus olhos, e para guardarem os meus estatutos e os meus preceitos, como fez Davi, seu pai. Todavia não tomarei da sua mão o reino todo, mas deixá-lo-ei governar por todos os dias da sua vida, por amor de Davi, meu servo, a quem escolhi, o qual guardou os meus mandamentos e os meus estatutos. Mas da mão do seu filho tomarei o reino e te darei a ti, isto é, as 10 tribos. Todavia a seu filho darei uma tribo, para que Davi, meu servo, sempre tenha uma lâmpada diante de mim em Jerusalém, a cidade que escolhi para ali
por o meu nome. Então te tomarei e reinarás sobre tudo o que desejar tua alma, e serás rei sobre Israel. E há de ser que se ouvirdes tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos. Então o Senhor está falando com Jeroboão agora. Tá? Né? Já estava falando com Jeroboão, mas agora ele está dizendo, e há de ser que se você, Jeroboão, ouvirdes tudo o que eu te ordenar, e andares pelos meus caminhos, e fizerdes o que é reto aos meus olhos, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa firme como o fiz para Davi, e te darei Israel. E por isso afligirei a descendência de Davi, todavia não para sempre. Pelo que Salomão procurou matar Jeroboão, porém este se levantou e fugiu para o Egito, a ter com Sisaque, rei do Egito, onde esteve até a morte de Salomão. Então, nós vamos ver aqui, Salomão, né, ele vai morrer no ano 3070, ok? Então, mais ou menos por aqui. Tá? Então, aqui é a morte de Salomão e é quando seu filho Roboão vai assumir, ok? Isso está a cerca de, de 931, mais ou menos, antes de Yeshua, ok? Então, aqui Roboão vai assumir o reino. E quando ele assume o reino, também é aqui no norte, né? Nas 10 tribos do norte, nós vamos ter Jeroboão. Tá? Então, também no mesmo tempo, em 3070. Então, assumem 2 reis, né? O que nós vamos chamar de, aqui, a partir daqui, o reino dividido. Ok? Então, aqui é o reino dividido. Aquilo que o Senhor tinha falado para Moisés, que se eles não guardassem os caminhos, eles seriam divididos, espalhados. Aqui começou a acontecer. Então esse momento aqui é um momento muito importante historicamente, porque a gente conhece a história de Davi, mas muitos não compreendem depois as profecias. De quem está falando? Judá, Isaías, está profetizando para quem? Jeremias, Ezequiel, Obadias. Para quem esses profetas estão falando? E nós vamos entender agora, não apenas uma linhagem real no sul, como uma linhagem real no norte. E, como foi lido aqui, no versículo 38 do capítulo 11, que o Senhor falou para Jeroboão, se você andar certo, eu vou fazer um reino tão firme quanto fiz com Davi. Davi já está certo que esse reino vai continuar até o fim. O Senhor preserva uma tribo, preserva a tribo de Judá, que é da onde virá o Mashiach. Porque o Senhor disse que nunca faltaria rei que se assentasse no trono de Davi, da linhagem de Davi. Então, vai vir uma linhagem que vai até o final, até chegar no Mashiach. E as 10 tribos do norte serão conhecidas como a tribo de José, como Efraim, como Israel. Então o nome Israel não é mais agora o nome do todo. Sempre que nas profecias vai se referir a Israel, quase todas as vezes vai se referir ao reino do norte, As 10 tribos. Esse cara ficou com 10 tribos, Jeroboão ficou com 10 tribos, Então, você vai poder perceber muitas vezes quando fala assim, são 10 cidades, As 10 dracmas, as 10... Cara, esse símbolo, esse número não é um número qualquer.
É um número que já vem lá de trás, né? Então, por isso que para a gente entender as profecias é importante nós termos essa simbologia, né? Entendermos os números, o que significam, né? Os símbolos, cada um desses símbolos. Eu vejo 2 oliveiras, o profeta fala. Eu vejo 2 oliveiras, né? Eu vejo 2 cestos de figo. 2, está separado, né? Está separado. Nós vamos ter 2 exílios. Né? Então, esse momento é um momento crucial, historicamente, para nós entendermos o que vem a partir daí. E vamos falar também a respeito de aonde cada um dos profetas profetizou no tempo de qual rei, né? Você verá também muitas coisas fortes, interessantes a respeito disso, de como, né, teve profetas que só profetizaram no Reino do Norte, né? Então, toda essa trama política, religiosa, né, e que se torna um símbolo até o final, né? São 100 ovelhas, são 10 dracmas, são 2 filhos, né? Um que gasta tudo, o outro é o que fica, né? Tudo isso são simbologias proféticas. Yeshua estava falando de coisas muito mais profundas do que nós imaginamos, né? Ok? Então, para encerrar, nós vamos no capítulo 12 de 1 Reis, né? Os últimos 3 versículos, capítulo 12, versículos 15, 16 e 17. Diz assim: o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança veio do Senhor. Roboão. Ele entrou. E assim que ele entrou, ele fala aquela frase clássica, né? Que o povo diz, o povo todo de Israel vem diante. Diz assim: você vai governar sobre todos nós como o rei governou Salomão, né? Porque Salomão nos apertou com impostos, né? Você vai afrouxar isso um pouco, né? E Roboão não escuta os conselheiros do seu pai, mas escuta os jovens que cresceram junto com ele. E quando ele diz: o que eu faço? O que vocês me aconselham? Né? O povo de Israel está pedindo para eu afrouxar os impostos e tal. E os caras falam assim: não, que o teu dedo mínimo seja mais grosso do que os lombos do teu pai. Né? Quer dizer, vai impor, né, imposto e vai oprimir o povo. E daí os de Israel, quando escutaram isso, disseram: que temos nós com o filho de Davi? Nada. Que temos nós? Ele só governa para a tribo do sul. Ele só governa para Judá. Ele não governa para todo Israel. Tchau. Cada um para sua tenda, né? Fiquem vocês aí com o sul, que nós vamos ter nossa própria vida. Nós vamos fazer do nosso jeito. E ali o reino é rasgado, né? Então, o rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque esta mudança vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor dissera por intermédio de Aías, o silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo Israel que o rei não lhe dava ouvidos, respondeu-lhe dizendo: que parte temos nós em Davi? Não temos herança no filho de Jessé. As tuas tendas, ó Israel. Agora olha por tua casa, ó Davi. Então Israel se foi para as suas tendas. Mas, quanto aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então, que mais um ensino para nós, né? Aqui falamos hoje já sobre essa questão da sabedoria, de anciãos, né? Salomão poderia ter terminado seus dias, cara, em uma totalidade, né?
de sabedoria, de espiritualidade, de completado sua carreira, guardado a fé, né? Mas não, né? Ele não conseguiu chegar até lá. E Roboão, o seu filho, cara, já começa mal, né? Começa ouvindo os jovens, né? Cara, ele desprezou os anciãos e ouviu os jovens. Acho que foi aí que começou, né? Nós precisamos da sabedoria, nós precisamos do entendimento. Na multidão dos conselheiros, na multidão dos conselhos está a sabedoria, né? Que essa sabedoria possa estar sobre a sua vida, né? Te abençoo com essa sabedoria, que você possa buscá-la no Senhor a cada dia e ser fortalecido nessa vida do Espírito, né? Para estar no reino, na magnificência do reino de Deus, né? Não vivendo a sombra, não vivendo as portas, não vivendo na religião, mas vivendo na magnificência, na grandeza do que o Senhor disse. É um lugar de ruas de ouro, telhados de pedras preciosas, né? Isso é um símbolo da grandeza, da beleza, porque na verdade é muito maior. Isso foi apenas o que João conseguiu expressar, né? Te abençoo para que a sua visão seja alargada no Espírito, em nome de Yeshua. Amém? Shalom.